Olá, seja bem-vindo à Pauta de Impacto da TV Legado. Que o mundo está em constante mudança, você já sabe, mas na sua opinião, estamos caminhando para um mundo melhor ou estamos piorando como alguns acreditam? A partir de hoje você vai acompanhar uma série de programas, são 3 no total, para nós discutirmos as mudanças da nossa era, olharmos para o passado para entendermos o presente e olhar para o futuro para ver o que espera de nós. Quem vai conversar com a gente é James Marins, que é fundador do Instituto Legado e também é autor de um novo livro, A Era do Impacto. Ao longo desses programas você vai saber mais sobre o conteúdo desse livro. E também vai contribuir com a gente o professor de Filosofia e História, Daniel Medeiros, que também é doutor em Educação. Professores, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Vamos conversar aqui com uma pergunta bem provocativa que acho que divide o mundo entre pessimistas e otimistas. Professor Daniel, você que tem uma bagagem histórica bastante ampla, afinal de contas, estamos melhorando? O mundo está melhor ou será que a gente está pior? Bem, eu creio que essa é uma pergunta que se responde se você escolhe o índice. Ela depende do critério. E mais do que critério, ela depende da percepção. Eu diria que se formos escolher os critérios objetivos, saúde, educação, economia, distribuição de renda, acesso à tecnologia, praticamente todos os critérios nós estamos melhores. O reporte histórico, sem dúvida, ele é benéfico no que diz respeito à oferta de emprego, de acesso, etc. A percepção é mais complexa, ou seja, as pessoas percebem de maneira diferente esse acesso ou não à cultura, saúde, educação, etc. Então, ela é uma pergunta que ela exige, basicamente, a gente poderia complicar mais, mas basicamente essa divisão. Objetivamente, dados, melhor. Percepção, é exatamente isso com que a gente deve trabalhar pela educação e pelas ações sociais. Melhorar a percepção das vantagens e dos benefícios do mundo contemporâneo. É interessante quando a gente fala de percepção, porque eu como jornalista tenho que fazer o meia-culpa. A percepção normalmente vem da comunicação, das informações que estão circulando. E, invariavelmente, o que é negativo acaba atraindo mais a atenção do público. Mas o livro do Dr. James, A Era do Impacto, já começa com uma provocação em relação a isso. E diz que o nosso momento não é apenas um momento melhor, mas a melhor das oportunidades que a humanidade já teve. É verdade. Por quê? Eu costumo dizer que a gente vive na melhor época da humanidade, mas eu sempre complemento a melhor época no sentido da melhor oportunidade da humanidade. Acho que todas as conquistas que foram alcançadas no século XX desaguam agora no século XXI uma associação de conquistas relativas a diversos tipos de liberdade que nós temos hoje, desde a nossa liberdade das nossas necessidades biológicas, como buscar alimento, por exemplo, que hoje para a maioria das pessoas hoje tem uma facilidade para você conseguir nutrir o seu próprio corpo, então você tem uma liberdade muito grande de movimento que em outras épocas da humanidade não existia. Até a liberdade de acesso a informações, de acesso à possibilidade de conhecimento e também a liberdade que foi concedida por diversos movimentos de natureza de direitos civis que permitiram a pessoas que não eram respeitadas dentro das sociedades, como por exemplo as próprias mulheres, os negros, mais recentemente os movimentos LGBT, os movimentos de inclusão social de pessoas com diversos tipos de diferenças que não eram aceitas na sociedade, que passam hoje a ter essa liberdade de atuação. Então, este movimento, que eu chamo de movimento transformador da liberdade, que foi muito grande, principalmente no século XX, ele conduz a essa possibilidade de um mundo melhor, na medida em que há uma quantidade muito maior de pessoas com disposição, com possibilidade e com ferramentas, inclusive tecnológicas, para atuar decisivamente para melhorar a sociedade. Concordo com o professor Daniel, pode ser uma escolha de índice para alguns indicadores, mas a percepção normalmente ela carece de uma perspectiva histórica, Então a própria percepção que a imprensa transmite é o aqui e agora, mas você não enxerga o fenômeno sob o ponto de vista histórico. Além disso, com todo respeito aos jornalistas, mas com uma crítica ao jornalismo,
O jornalismo, ele se alimenta das péssimas notícias, né? Nós sabemos que com muita frequência aquela regra do quanto pior, melhor, ela é utilizada por muitos modelos de mídia. E isso é problemático também pela forma como o cidadão que assiste a esses programas ou lê essas notícias se sente oprimido por uma realidade selecionada pelo pior dos piores. Me parece também que a gente tem uma dificuldade ou uma distorção naquilo que era a essência do jornalismo, no sentido de ser o quarto poder, investigador, aquele que denuncia. E aí a gente tem um excesso do negativismo por conta desse papel fiscalizador. E tomando gancho já, professor Daniel, dessa questão de fiscalizar, da transparência pública, que acaba sendo relacionada a coisas ruins, será que essa noção que muita gente tem, que quem sabe a ditadura não era tão ruim assim, não está justamente relacionada a essa percepção do que estava claro, do que foi posto nesses períodos? Pois é que é preciso a gente entender as diversas temporalidades. Não há dúvida que, do ponto de vista tecnológico, houve realmente um processo acelerou-se, né? Tecnologia, como diz lá a famosa regra de Moore, né? Cada 18 meses ela dobra em termos de potencial. Já não é mais bem assim, né? Mas de qualquer maneira isso funcionou dos anos 60 até o início do século 21. E as pessoas, até elas se acomodarem a essas mudanças, elas levam mais tempo, né? Por isso eu volto a insistir na questão da percepção. Então muitas pessoas elas se sentem, do ponto de vista temporal, deslocadas dessas tecnologias. E aí elas se sentem perdidas. E perdidas, elas se agarram naquilo que elas têm, que é a imagem em que elas passaram a maior parte de suas vidas. Então essa questão nostálgica que a gente percebe hoje em muitas coisas, não só na política, até na estética, né, ela é uma maneira de a pessoa ter, assim, como se fosse uma âncora, ter alguma coisa na qual ela tem segurança. E aí ela fala disso. Ela se distancia, eu vejo, eu tenho 55 anos de idade, então eu vivi exatamente nesse processo de transição. Meu pai, que é vivo ainda, ele é desesperado com a tecnologia, ele tem assim, um pavor da tecnologia, e aí se agarra fortemente nos valores, naquilo que ele considerava que era bom, porque não é propriamente bom, é porque ele entendia. Então essa disfunção temporal é uma questão que não é propriamente o jornalismo, vou puxar mais para a minha praia, é a educação que vai resolver. E por isso hoje não se pode mais falar apenas em educação das novas gerações, é preciso educar as velhas gerações também. Quer dizer, os pais hoje são estrangeiros digitais. As pessoas mais velhas vivem essa estraneidade, vivem essa sensação de não pertencerem mais, não a um lugar como normalmente se dizia, mas a um tempo. E elas precisam voltar a se conectar com esse tempo. Senão elas se tornam pessoas nostálgicas. E daí os oportunismos políticos se valem disso. É uma questão de atitude psicológica, né? Costumo dizer, tem muitas pessoas que vivem presas ao século XX, alguns estão presos no século XIX, não conseguiram se libertar, ancorados, né? Como o professor Daniel falou. Isso é uma reação de medo, né? De medo do desconhecido. Agora, nós precisamos perceber realmente que as nossas oportunidades hoje de participação mudaram muito. Você começou seu questionamento, Esther, falando sobre ditadura. O totalitarismo ele é completamente excludente da participação do cidadão. Ou seja, quando você tem um modelo que exclui a possibilidade de participação, porque todas as soluções são centralizadas, e não importa se essa centralização ela é de esquerda ou de direita. Todos aqueles que pretendem centralizar as soluções já não cabem no mundo de hoje. Sob o meu ponto de vista, um dos maiores ganhos da contemporaneidade é o ganho da descentralização. E é com isso que nós trabalhamos aqui no Instituto Legado, né? Nós fomentamos que organizações e que pessoas possam assumir a responsabilidade pela transformação. Então, o empreendedorismo social trabalha muito com isso. Eu acho o movimento do empreendedorismo social muito importante nesse processo todo, porque ele parte de uma premissa que foi criada por Bill Drayton lá atrás, o criador da Ashoka, que ele dizia assim: todos podem ser agentes de transformação. Só que isso não era verdade em certas épocas do século passado. Quando você está vivendo sobre um sistema totalitário, repressivo, o risco de você ser agente de transformação é um risco que chega a ser físico. É um risco moral, um risco físico, um risco da perseguição. Nós conhecemos bem todas as histórias. Eu, graças a Deus, não vivi
esse período pessoalmente, eu vivi também era da transição, mas quando eu fiz o curso de Direito, eu tinha muita liberdade, eu como presidente de centro acadêmico, podia falar o que eu bem entendesse, que é uma grande conquista, né? Então, quando você vive sob a égide de sistemas de centralização de soluções, de salvadores da pátria, você tem uma restrição muito grande na sua possibilidade de contribuição. Para algumas pessoas isso pode ser confortável, né? Poxa, é mais confortável eu não ter que assumir a responsabilidade pela transformação. Eu deixo que alguma entidade, ou que alguém, ou com uma ideia miraculosa, apareça como a fonte de solução de todos os problemas. E eu acredito que a partir do século XX, principalmente em virtude da inclusividade digital, da nossa possibilidade de trabalhar com um conhecimento hoje que é universal, nós temos condições cada vez mais de assumir essa responsabilidade. Não só a responsabilidade pessoal, nossa, individual, mas a responsabilidade com toda a coletividade. As ferramentas hoje estão disponíveis para que isso aconteça. Agora, é esse paradoxo que parece existir, né, entre tantas oportunidades, tantas condições, ferramentas para a transformação, e de outro lado, a gente ter consciência que ainda temos muitos problemas, embora eles não sejam mais regra, não são aceitáveis, algumas discriminações, por exemplo, mas que ainda ocorrem. Pode ser uma característica da nossa era, professor, esse paradoxo? A questão da exclusão, a questão do preconceito, a questão do diferente, não, né? Isso é um fenômeno histórico, é um fenômeno da humanidade. Recentemente, o Mário Vargas Llosa lançou um livro que se chama O Chamado da Tribo. E é um livro no qual ele faz referência a essa característica humana, desde os primórdios, que é de identificar os seus e, obviamente, identificá-los em oposição aos outros. Então, a construção dos conceitos e dos preconceitos, ela faz parte da trajetória humana. O que eu acho nesse sentido, e eu concordo muito com você, é de que a gente está justamente rompendo essas tribos. A gente está construindo justamente canais de comunicação híbridos, né? Canais de comunicação plurais, e que realmente as pessoas vão, como nos vasos comunicantes da física, vão se misturando, literalmente. Então, hoje é o melhor momento para isso. Tem um filósofo muito importante, que é o Thomas Hobbes, que ele diz que o medo é a coisa que mais identifica a espécie humana, né? O medo realmente faz com que as pessoas abram mão de todos os seus princípios, e um deles, que é tão caro, que é o da liberdade, né? Quando se troca a liberdade pela segurança. Então, o mundo contemporâneo vive um pouco essa tensão entre uma melhoria muito grande do relacionamento, e novamente as ferramentas digitais contribuíram muito para isso, né? Aproximaram as pessoas, eliminaram a geografia, né? Fizeram com que o tempo se tornasse profundamente relativo, né? Antes um cara se comunicava numa carta, levava 15 dias para ela ir e voltar, né? Hoje ela é em tempo real. Então aproxima, o mundo se tornou muito menor. Por um lado, então isso é bom, isso é benéfico, as pessoas conversam, se comunicam, uma língua global, que é a língua digital, que é também a língua inglesa, que são os tradutores dos buscadores, né? Mas, por outro lado, ainda há o medo movido pela questão econômica, o medo movido pela questão da falta de moradia, o medo pela falta de acesso às coisas que estão aí oportunas, mas que as pessoas não conseguem fazer esse link. E aí o medo gera o preconceito, gera o chamado da tribo, né? Quer dizer, na minha terra tinha um ditado que dizia: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então essa tensão é a tensão que deve ser trabalhada no processo pedagógico, né? Quer dizer, você entender que a emancipação, né, o processo de emancipação, que é a palavra que eu acho tão importante, é um processo que se dá por uma ousadia do pensar, por uma ousadia. Quem dizia isso era Kant, né? Ouse saber, ouse sair dessa condição de dependência, né? É buscar por isso. E sem dúvida, eu creio que o momento, a palavra que você usa é muito boa, o momento é oportuno para isso. Falta sair da condição potencial de uma oportunidade incrível para a transformação efetiva. Quer dizer, realmente incorporar as pessoas a essas oportunidades. São dois fenômenos que são muito importantes na contemporaneidade. Esse fenômeno tecnológico que realmente aproxima as pessoas, né? Eu costumo brincar que nós temos no bolso uma bola de cristal, que nem aquela do
dos desenhos animados, onde está fulano, onde está, você consegue saber onde está qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, o que ela está fazendo, como ela vive, como as pessoas vivem. Nós estamos compartilhando a diversidade da vida humana, que era uma coisa muito misteriosa até boa parte do século passado. Nós vivíamos de histórias, das 1001 noites, de como as pessoas viviam. Ninguém sabia como se vivia no Tibete, como se vivia na China. Os tibetanos não conheciam os americanos e vice-versa. Havia uma restrição cultural muito grande. Isso nos aproxima, porque nós passamos a experimentar sabores, gostos, cores, músicas. As músicas hoje são transnacionais, os sabores dos restaurantes nos grandes centros do mundo inteiro, você pode experimentar os sabores culinários de qualquer lugar do mundo e sentir uma identidade humana com tudo isso. Isso eu acho muito bonito, né? Hoje nós estamos muito mais próximos da humanidade, de todos os seres humanos. Há então esse fator tecnológico que nos aproxima, eu acredito, para bem e para mal, e há um fator consciencial. Então, isto, sob o ponto de vista de diversos teóricos, principalmente de Graves e Wilber, faz parte de um processo de evolução consciencial da humanidade, que é um processo de emancipação, justamente, como foi dito aqui. É um processo no qual, assim como nós, enquanto indivíduos, levamos um tempo para amadurecer e nos emancipar, e, portanto, poder responder por nós mesmos, a humanidade também passa por esse processo. Então, nós vivemos um mundo muito curioso, no qual nós temos sociedades com níveis conscienciais muito altos, convivendo com sociedades primitivas. Esse chamado da tribo, esse tribalismo, que é o etnocentrismo, ou seja, eu protejo o meu, eu penso no meu e eu defendo os meus valores. Mas estamos evoluindo. Mas estamos evoluindo, exatamente, de um etnocentrismo nós já evoluímos para valores maiores, por exemplo, de um globocentrismo, no qual você reconhece os seres humanos todos como dentro de uma mesma espécie. Eu vou fazer uma pausa aqui, mas a nossa conversa continua. Nós vamos falar da próxima etapa dessa evolução, para onde estamos caminhando. Você acompanha só o primeiro episódio da série Mundo em Transformação e a gente se vê no próximo episódio.